Olá, queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem, aproveitando a vida, um dia de cada vez. Quero fazer uma pergunta para você. Você já conheceu alguém? Já se relacionou com alguém? Relacionamento afetivo, comercial, relacionamento de amizade, que ao invés de te aproximar de Deus, ao invés de fazer você prosperar, foi destruindo a sua vida? Isso é muito comum, né, gente? É muito comum. Às vezes a gente vê uma pessoa tão bacana, tão legal, uma pessoa tão inteligente que acaba, né, se dando mal ou se tornando uma pessoa totalmente diferente depois de iniciar um relacionamento com uma pessoa tóxica, com uma pessoa manipuladora, com uma pessoa má. E às vezes a pessoa fica tão cega que ela não percebe que essa pessoa está tirando ela do caminho, fazendo ela quebrar alianças importantes que ela tinha, aliança com família, aliança com filhos, aliança até com Deus. É coisa séria, gente. É coisa séria. Quem já viveu isso, me conte aí que eu quero saber. A gente precisa sempre estar de olhos bem abertos. Em qualquer ambiente, não é? No ambiente familiar, no ambiente corporativo, nas relações sociais, afetivas, a gente precisa estar sempre atento, porque às vezes a pessoa entra na vida da outra somente para destruir. Às vezes a pessoa entra na vida da outra somente para ter alguém que a sustente, porque ela é preguiçosa e não quer trabalhar. Então ela fica se fingindo de vítima e quer que o outro a sustente. Então cria-se uma manipulação. Às vezes é a pessoa que entra na vida do outro com o propósito de afastar a pessoa de Deus mesmo. Às vezes entra na vida do outro se fingindo de amigo porque quer destruir o outro, porque é invejoso. Então, existem diversas situações, né, que são muito comuns e que a gente nem sempre se atenta quando começa um relacionamento, seja ele qual for. Às vezes no trabalho, né? Você conhece uma pessoa, ela parece tão legal, né? Você desenvolve ali uma amizade no ambiente corporativo, você quer ajudar aquela pessoa, mas quando você é prejudicado, aquela pessoa é sua amiga. Muitas vezes ela sabe que você, ou se dizia sua amiga, muitas vezes ela sabe que você foi prejudicado, mas ela não faz nada. Então, cadê a amizade? É claro que a gente às vezes entende que a situação é difícil e o outro funcionário não vai contra a empresa para te proteger. Cada um pensa na sua pele, né? Mas tem gente, que entra realmente se passando por amigo, se passando por, né, para destruir. Chega pertinho, quer conhecer os seus segredos, os seus planos, mas no fundo já tem uma cama armada para você. E isso faz com que muitas pessoas rompam alianças. Alianças, como eu disse, comerciais, alianças sociais, alianças familiares, alianças matrimoniais. Mas a pior aliança que se quebra é a aliança com Deus. Quando a gente fala de matrimônio, eu também não me alegro em saber que alguém se divorciou. Eu já ouvi diversos pregadores falando, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não sei. Que às vezes o casamento começou sem Deus, né? Não foi um casamento onde tivemos a participação do Altíssimo na festa, vamos brincar, né? Então o que começa errado termina errado. Eu não sei. Mas eu acho que ninguém é louco, ninguém é cego, né? Todo mundo tem a mente aberta, ninguém casa com ninguém amarrado, né? Se casou por interesse, se casou porque foi manipulado, se casou sem gostar, casou. Se vire, né?
Essa é a minha opinião. Se vire e vai orar a Deus agora. Agora, romper uma aliança com Deus é algo muito sério. Quem fez isso foi Salomão. Veja, um homem conhecido como o homem mais sábio. Salomão. Deixou entrar em seu coração a loucura. Salomão sabia que Deus havia ordenado aos israelitas para que não se relacionasse com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque Deus sabia que ao se relacionarem com essas mulheres estrangeiras, essas mulheres levariam esses homens a adorarem outros deuses. Salomão deu ouvidos a Deus? Foram 700, eu não disse 7, eu não disse 70, eu disse 700 princesas. Ele se casou com 700 princesas e ainda teve 300 concubinas. Precisava de tanta mulher, gente? E ele adorou os deuses de cada uma delas. Ele traiu a confiança de Deus. Ele traiu, ele jogou no lixo tudo que Deus fez por ele. Ele quebrou a aliança com Deus. Aí depois lá na frente foi escrevendo, né? Ah, tudo é vaidade. Lógico que é tudo vaidade. Quando a gente cai em si e vê o erro que a gente comete, aí a gente entende, né? Ah, foi vaidade. Foi a falta de domínio próprio. Porque ele não precisava disso. Ele tinha riquezas, ele tinha tudo que ele queria. Precisava de 700 mulheres estrangeiras? Não. Mas a Bíblia diz no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis que elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. É o que eu falei. Às vezes a pessoa entra na vida da outra para levar ela para o fundo do poço. E leva, viu, gente? E leva. É que infelizmente tem gente que não consegue ou não quer enxergar, mas leva. Então a gente tem que sempre estar de olhos abertos, sempre muito atento a tudo que acontece no nosso universo, sempre estar de olho em quem se aproxima. Eu me lembrei agora, acabei de me lembrar, dá tempo ainda, Provérbios. Provérbios fala sobre isso de uma maneira sensacional. Provérbios. Ai, meu Deus, dá tempo. Vamos lá, ó, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vou dizer em uma única frase, olha. Ela tentou com seus encantos, ele caiu na sua conversa. E num instante lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, filho meu, escute, preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Provérbios 7, a partir do verso 24. Aqui a palavra de Deus fala da mulher imoral. E é isso. Às vezes a pessoa não precisa nem ser imoral, não é? Em relação à sexualidade, ao caráter, mas é uma pessoa invejosa, uma pessoa que quer acabar com a sua vida. Ou quer alguém para... Pode ser homem ou mulher, tá, gente? Ele fala aqui da mulher, mas pode ser homem ou mulher. Quer alguém para sustentá-lo, quer alguém para cuidar das coisas dele enquanto ele fica ali na boa. É isso. Não quebre a sua aliança com Deus. Essa é a aliança mais importante que você deve, né, preservar. Porque estando em aliança com Deus, você consegue se livrar dos malignos ao seu redor. Queridos, um ótimo dia. Aprendam com Cristo.